Voltamos com o programa Conexão Saúde. Estamos discutindo sobre ansiedade. O entrevistado de hoje é o professor Khalil do Alim. Professor Khalil, existem graus de ansiedade? Sim, existem situações de ansiedade que são decorrentes de uma fase de vida. Por exemplo, uma fase em que essa pessoa está com dificuldades em relacionamentos, ou uma época de provas na faculdade, ou uma situação delicada no trabalho. Esta fase de vida, ela tende a ser ansiosa, mas isso desaparece quando essa situação também ameniza. Então, este quadro de ansiedade, ele tem repercussões, às vezes a pessoa fica com insônia, ela fica acordando no meio da madrugada, pensando naquela situação que está incomodando. Isto é uma situação que poderia ser cuidada muitas vezes com a medicação. A medicação seria ótima para esta situação curta de uma fase de vida. Outros quadros de ansiedade, elas tendem a uma cronicidade. Então elas não são tão fortes, não fazem você acordar no meio da noite, mas elas são crônicas. Então essa pessoa já nem sabe mais por qual motivo ela tem tido quadros de ansiedade. Isso se desenvolve todos os dias na sua vida. E este quadro de ansiedade, ele é delicado porque o remédio não responde bem ao remédio. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, há uma tendência a um abuso de medicações na ansiedade, principalmente chamados ansiolíticos. Ansiolíticos causam tolerância e dependência, então são remédios que têm que ser usados com muito cuidado e nunca nessa situação da ansiedade crônica. A ansiedade crônica, ela deveria ser resguardada para mudanças de hábito de vida, psicoterapia, realmente essa pessoa pensar o que está incomodando, como é que vai dar uma guinada nessas coisas, como é que vai realmente redescobrir a vida. Então, isto tem que ficar bem claro e não usar-se medicação. Então, essas são as grandes divisões de quadros de ansiedade que nós fazemos. Nos norteia no sentido de descobrir, olha, o que eu posso usar de remédio, o que o remédio é limitado, eu não vou ajudar essa pessoa com remédio, mas eu posso ajudá-la incentivando a mudar a vida, incentivando a buscar outros tratamentos. Atividade física é fantástica para quem tem ansiedade. Atividade física, por exemplo, ela acaba desenvolvendo um hormônio, ativando esse hormônio chamado endorfina, que é extremamente benéfico, atua dentro do neurônio, capacitando melhor essa neurotransmissão. Então, isto é extremamente benéfico para quem tem ansiedade. Então, cada quadro de ansiedade, cada situação, cada intensidade e duração tem um tipo de abordagem um pouco diferentes. E quem se percebe ansioso com todas essas características que foram citadas, o que ele deve fazer? Olha, é extremamente importante que a pessoa detecte isto. Geralmente são as pessoas próximas que vão te informar isto, dizendo, olha, você está muito agitado, muito ansioso, tua cabeça não para, ou você tem essas características de sofrer por antecipação, de estar sempre no limite, né? Então, a partir desta detecção, seria extremamente importante poder perceber e buscar uma ajuda médica. Eu acho que o primeiro passo, a ajuda médica, distingue o tipo de depressão, se esse quadro de ansiedade poderia ser combatido, não deixar isso virar um quadro depressivo. Então, primeiro uma avaliação médica. Num segundo momento, o médico vai orientar a outros profissionais que poderiam colaborar em muito. Então, psicoterapia, o relacionamento tem que ser muitas vezes repensado. O ansioso muitas vezes não se dá conta que um quadro de ansiedade afeta muito a todo mundo que o cerca. Então, se você pega um pai muito ansioso, isso reflete nos filhos. E às vezes nem se percebe isto, mas os filhos ficam com marcas que deveriam ser cuidadas. Nós deveríamos nos preocupar com isso, ajudar para que essa criança não vá lá na frente desenvolver quadros semelhantes. Então, esta percepção do quadro e indicar o que seria mais adequado para cada pessoa. Mudança de hábitos de vida, isso é fundamental. Colocar uma atividade física é uma das melhores coisas que nós podemos fazer pela gente. Então, isto são coisas que todos poderiam fazer, independente de ir ao médico. Mas o médico poderia ajudar muito
porque em alguns quadros o remédio ajuda para que isso lá na frente não se torne um quadro depressivo, por exemplo, ou não impacte na sua família, nos seus relacionamentos. O senhor citou remédios. Os remédios, eles podem causar dependência? Sim, os remédios que nós usamos para ansiedade são chamados ansiolíticos. No Brasil, eles têm uma tarja preta. Isso significa o seguinte, que o uso a partir de alguns meses vai gerando tolerância, que quer dizer que nós precisamos de dose maior para termos o mesmo efeito daquela substância, e ao mesmo tempo vai levando a um quadro de que eu não posso parar de usar, porque se eu parar de usar, eu terei de alguma forma um mal-estar, chamado abstinência. Então, esse quadro é caracterizado, o que a gente chama da dependência a uma medicação. Nós temos que evitar isso a todo custo, por isso os remédios para ansiedade têm que ser usados por curto período de tempo, uma forma bem breve e específico. Por isso que eles vão melhores nos quadros agudos. Eles ajudam as pessoas que têm quase ansiedade naquela fase da ansiedade, apenas. Eles são extremamente bons, eles tiram aquele aperto no peito, o mal-estar, fazem a pessoa realmente relaxar, dormir melhor, mas são limitados. O Conexão Saúde fica por aqui. O assunto em discussão hoje foi ansiedade. O entrevistado, o professor Dr. Khalil Doualib. Dr. Khalil, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Cláudio, pelo convite. E você continue ligado na nossa programação. Até o próximo programa.